nós vamos falar agora de mercado financeiro. Os negócios foram retomados lá nos Estados Unidos, no pregão mesmo, com um movimento muito positivo das bolsas no exterior. Esse movimento veio desde ontem. Ontem era feriado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós também tivemos um dia muito positivo. Estamos em contato agora com o Rafael Panonco, que é chefe de análises da Toro Investimentos. Rafael, boa tarde. Olá, boa tarde, Denise, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, como eu disse, um dia muito positivo no mercado internacional, bolsas em alta, altas até bastante expressivas. Na Europa passa de 1%, bolsa do Japão subiu mais de 2%. Nós temos agora o dólar em queda de 1,85% aqui no Brasil, cotação em R$ 5,35, e a bolsa com uma leve alta, agora 0,26%. Como é que você vê esse desempenho agora do mercado global, que resolveu apostar nessa abertura, nessa retomada de atividade e também no avanço da pesquisa com relação ao coronavírus, que é um fator relacionado à saúde, mas que tem pesado muito no mercado, não é? Exatamente. Os investidores, de certa forma, estão mais otimistas com um movimento de alta na Bolsa justamente por esses motivos. Você tem a flexibilização do isolamento social e a retomada das atividades econômicas gradualmente. Isso é um ponto que os investidores enxergam com bons olhos, e também as pesquisas de vacinas contra o Covid-19 também começam a surgir de várias empresas de biomedicina. No contraponto, ou seja, no outro lado da balança, talvez você tenha um pouco da tensão entre Estados Unidos e China aumentando. A gente viu nas últimas semanas que Donald Trump acusou a China, e a China, de certa forma, fez algumas retaliações. Então, são várias medidas que vão sendo tomadas que nos faz lembrar a guerra comercial travada entre os dois países, que a gente acompanhou durante o ano passado, onde ambos os países assinaram um acordo em janeiro. E aí a pergunta que fica é como vai ser o desenrolar da relação entre os dois países. A gente sabe que são ambos os países maiores da economia mundial, e isso pode atrasar a retomada da atividade econômica. No cenário interno, no Brasil, a nossa bolsa segue um movimento de alta. O rompimento do patamar de 83 mil pontos do Ibovespa era um ponto de atenção, onde a gente acreditava que o fluxo comprador pode entrar com mais força. Você tem um cenário político ainda incerto, onde as tensões vão provocando essa instabilidade que a gente vem acompanhando nas últimas semanas, mas, de certa forma, você vê que o relacionamento entre executivo, entre o executivo com o legislativo e os governadores e municípios, de certa forma, deu uma apaziguada. Então, os investidores estão mais otimistas com o movimento da Bolsa de Valores. Com exceção do Witzel, depois da operação de hoje, mas no geral a gente vê uma confiança um pouco maior, embora se trabalhe com projeções bem negativas quanto ao desempenho da economia, a questão do PIB deste ano, em particular do segundo trimestre. Há uma preocupação geral com o desemprego. Nesta semana nós vamos ter vários indicadores, até o balanço de contas externas que saiu hoje refletiu muito da queda de atividade, né? Exato. Eu, quando olho para a atividade econômica do país, ainda tenho uma visão talvez mais cautelosa, porque a gente está num período de isolamento social. A nossa curva do Covid-19 ainda não achatou igual de outros países. Nos Estados Unidos, você já começa a fazer algumas projeções, porque você tem a retomada gradual da atividade. Aqui é um cenário diferente. Então, ainda tem muito grau de incerteza em relação a essa retomada. Você vê que a projeção para o nosso PIB negativo de 5,89, como foi visto no relatório Focus de ontem, mostra que não existe um consenso, ou seja, existe uma dispersão muito grande. A gente tem uma inflação hoje que está abaixo do piso da meta, justamente porque você não tem o consumo está muito fraco, a atividade econômica muito fraca. A gente, olhando para essa ótica, a gente acredita no novo corte da taxa de juros, que hoje está em 3%, não só nós, como o mercado também está apostando num corte de 0,75, trazendo a taxa de juros para 2,25, para também tentar, de certa forma, tracionar um pouco da retomada da atividade econômica. Então, realmente, os números são
talvez bem pessimistas, porém ainda tem muita incerteza em relação à atividade econômica do Brasil, porque a gente não sabe qual é o momento que o isolamento social vai começar a ser flexibilizado. Agora, esse conjunto de informações e projeções em relação à economia brasileira podem sustentar um desempenho mais positivo de mercado, se contando com redução de juros, inflação num patamar baixo, mas que tem a ver com essa previsão de retração forte mesmo da atividade. No geral, como é que pode ser? O mercado está mais de olho no que acontece lá fora ou nas perspectivas internas? O mercado acaba pegando um pouco do que está acontecendo lá fora e trazendo para a nossa realidade, porque o grande fator dessa crise é o Covid-19. Então, qual é o cenário que você tem da pandemia em outros países e a gente tenta trazer ele para uma realidade brasileira. Então, você tem um trabalho não só de pesquisa das autoridades sanitárias, de saúde, tentando prever o que seria uma retomada da atividade econômica, e aí a gente começa a fazer essas projeções. Mas, como eu falei, isso ainda é muito incerto, mas o que a gente percebe é que os investidores estão numa escala de otimismo crescente. A gente já vê o Ibovespa trabalhando numa tendência de alta de curtíssimo prazo, digamos assim. Você vê que o fluxo dos negócios estão ficando mais comprador e isso, de certa forma, traz para a gente uma visão mais otimista do médio e longo prazo. Perfeito, eu conversei aqui com o Rafael Panunco, que é chefe de análise da Toro Investimentos. Rafael, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço, uma boa tarde para vocês.